A cidade de São Roque, naquele outono de 1995, parecia respirar como um organismo antigo, um leviatã de pedra e névoa adormecido entre colinas. Eu caminhava por suas ruas de paralelepípedo, e cada pedra irregular, lustrada por séculos de chuva e passos, guardava em si uma memória silenciosa. O frio não era agressivo, mas úmido, uma presença insistente que se infiltrava pelas fibras da minha jaqueta, grudando na pele com a persistência de um fantasma. Trazia consigo o cheiro complexo da terra, molhada, um perfume fértil e profundo que se misturava à fragrância adocicada e quase fúnebre do vinho fermentando nas caves das inúmeras vinícolas. As colinas ao redor, cobertas de vinhas cujas folhas já se rendiam aos tons de ferrugem e ouro do outono, desenhavam-se sob a luz fraca da lua cheia, como se fossem as artérias pulsantes daquela criatura adormecida. Era um cenário intrinsecamente sombrio, moldado por gerações de trabalho duro e segredos bem guardados. Um lugar onde o ancestral e o presente se fundiam sem qualquer fronteira nítida. As casas antigas, com sua arquitetura colonial, que um dia fora motivo de orgulho, erguiam-se como sentinelas em lenta decadência. As fachadas de estuque, manchadas pela umidade, exibiam rachaduras finas como rugas no rosto de um ancião. As janelas, algumas vedadas com tábuas que pareciam ter sido pregadas às pressas, outras ainda abertas como bocas desdentadas, deixavam escapar fagulhas de uma luz mortiça e amarelada. Havia nelas um mistério pesado, um silêncio que era mais do que a simples ausência de som. Era a presença de algo invisível, uma quietude expectante que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Um sussurro tênue do vento cruzava as vielas estreitas, um lamento baixo que parecia carregar fragmentos de conversas esquecidas, e naquele crepúsculo que cedia teimosamente o lugar à noite, tudo se tornava tenebroso, como se o próprio coração da cidade batesse com um medo contido, um pavor antigo que ninguém ousava nomear. Antes que eu pudesse me aprofundar demais nos meus próprios pensamentos sombrios, um som delicado e anacrônico me chamou a atenção. O tilintar suave e metálico de um amuleto ecoou num beco lateral. Um som cristalino que cortou a monotonia úmida da noite. Veio acompanhado de um cheiro distinto, a fragrância seca e penetrante de ervas, arruda e guiné, talvez, que se sobrepôs ao aroma de terra e uvas. A névoa pareceu se adensar ao meu redor, e o ar ficou mais frio, quase cortante. Dos degraus de madeira de uma varanda que rangeram em protesto, surgiu Dona Iracema. Ela não simplesmente apareceu. O ambiente anunciou sua chegada. Envolta em um xale escuro que a fazia parecer parte da própria noite, seus olhos castanhos e profundos refletiam uma sabedoria que desafiava o tempo. Sua presença não era anunciada por palavras, mas pelo próprio ambiente, que parecia se curvar à sua passagem. Era como se a cidade, com suas pedras e sombras, a reconhecesse como a guardiã de um folclore brasileiro que insistia em sobreviver, mesmo quando a modernidade tentava, com suas luzes elétricas e motores, apagá-lo. Logo depois, o eco compassado de botas ressoou pela rua. O som firme de solas de couro contra a pedra me fez virar. Era um som que impunha ordem ao caos silencioso da noite. Carlos se aproximava, com a postura ereta de quem não se deixa abater por superstições ou pelo clima. A luz amarelada do poste refletiu em seu relógio de pulso, lançando clarões breves, quase como sinais em código Morse. O couro de sua jaqueta estalava quando ele ajeitava os ombros, um gesto simples, mas carregado de uma autoridade prática. Diferente de Dona Iracema, que carregava o peso da tradição como um manto, Carlos representava a razão, a organização comunitária e a prontidão para agir. Ainda assim, ao se aproximar, percebi a sombra de dúvida em sua expressão. Ele tentava,
mas não conseguia ignorar completamente os rumores da maldição que se espalhavam pela cidade como a própria névoa. Um raspar de páginas, seco e discreto, interrompeu o silêncio que se formava. Virei o rosto na direção do som e senti o perfume de papel envelhecido, misturado ao leve odor de tinta e couro de uma capa de caderno. Luciana se aproximava, emergindo da sombra de um arco de pedra que ligava duas casas. Ela segurava um caderno antigo, com anotações que, mesmo à distância, pareciam fragmentos de uma mitologia esquecida. O vermelho discreto de seus cabelos ardia sob a luz do poste, lembrando as brasas de uma fogueira quase apagada. Antes de se revelar por inteiro, sua voz baixa, quase um sussurro, escapou da penumbra. Vocês ouviram? Havia nela a curiosidade de quem busca respostas em lendas urbanas, mas também o temor genuíno de descobrir que aquelas histórias não eram apenas metáforas para os medos humanos. De repente, o ritmo metódico da noite foi quebrado. Passos irregulares e apressados irromperam no espaço, acompanhados por uma respiração ofegante que parecia rasgar o ar frio. Pedro surgiu, não sem antes se anunciar pelo clarão. Vacilante de uma lanterna que tremia na névoa, seu feixe de luz dançando descontroladamente pelas paredes e pelo chão. O ar ao redor se deslocou, levantando pequenas nuvens de poeira invisível que se condensavam no frio. Sua energia juvenil contrastava com o peso da cena, e sua pressa denunciava que vinha carregado de uma novidade urgente. Pegadas estranhas, nas vinhas, disse entre fôlegos, erguendo a lanterna como se fosse um estandarte. Enormes, como as de um lobo, mas maiores. E a cadência não, era de um animal. O silêncio que seguiu suas palavras foi mais denso e aterrorizante que qualquer grito. Foi então que Dona Iracema ergueu os olhos para a lua cheia. A luz pálida recortava sua figura como uma estátua esculpida pela própria noite. Não são apenas histórias para assustar crianças, murmurou, a voz carregada de uma gravidade que fez um calafrio percorrer minha espinha. O que ronda este lugar é antigo. É parte de uma maldição que atravessa gerações. A lenda do lobisomem não é metáfora. É carne e uivo. E agora, mais do que nunca, voltou a nos rondar. Suas palavras se espalharam como um feitiço sobre nós, e a praça inteira pareceu prender a respiração. Um silêncio absoluto reinou por um instante, um vácuo sonoro que foi rasgado por um uivo de lobo distante. Não era o chamado de um animal comum, era um som que misturava dor e fúria, ecoando pelos vales como uma advertência primal. O uivo atravessou nossos ossos e cada um de nós sentiu a estranha e terrível certeza de que aquela criatura mítica não era mais um espectro do folclore, mas uma presença viva, real, que caminhava em nosso tempo. As vinhas nas colinas estremeceram sob o vento, como se fossem nervos expostos. A noite, de repente, parecia mais sombria e infinitamente mais misteriosa do que antes. Enquanto todos trocávamos olhares carregados de um temor recém-confirmado, Dona Iracema quebrou o feitiço do medo. É hora de enfrentar o que nos persegue. O casarão antigo nos espera. Suas palavras não eram uma ordem, mas uma promessa de que as verdades ancestrais viriam à tona e de que nós, moradores comuns, seríamos arrastados para dentro de um enredo maior, onde o sobrenatural e a razão se chocariam de forma violenta. E naquele instante eu compreendi. Não era apenas a segurança de São Roque que estava em risco, era a própria linha tênue que separava o conhecido do desconhecido, a vida do mito, a lenda do nosso próprio destino. E o medo em São Roque está apenas começando. O que eles encontrarão no um casarão antigo? Será que as lendas que sua avó contava eram mais reais do que você imagina? Aqui nos Sombras do Terror,
Nós exploramos essa linha tênue entre o folclore e o horror palpável, aquele que se esconde nas cidades pequenas e nas noites de lua cheia. Se você, como eu, sente um arrepio só de pensar no que se esconde na escuridão, então você está no lugar certo. Deixe o seu like para nos ajudar a enfrentar essa criatura, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum passo desta jornada aterrorizante e comente aqui embaixo qual a lenda mais assustadora da sua cidade. Vamos, junte-se a nós se tiver coragem. A subida até o casarão parecia interminável, uma peregrinação forçada ao coração do nosso medo. As pedras do caminho, cobertas de um musgo aveludado e traiçoeiro, escorregavam sob meus pés e cada passo era acompanhado por um rangido abafado, como se o próprio chão guardasse uma lamúria antiga. O ar, ao contrário do frio que esperávamos, estava estranhamente quente e úmido, um bafo pesado que grudava na pele e fazia a respiração custar mais caro. Já passava das 10:30 da noite quando os contornos da construção surgiram. Primeiro, como uma sombra mais densa que se destacava contra o clarão fantasmagórico da lua cheia. Depois como uma presença sólida, quase opressora, que parecia sugar a luz e o som do ambiente. O casarão estava envolto em trevas, mas não era uma escuridão passiva. Parecia ativa, pulsante. Sua fachada, outrora altiva, exibia a decadência dos séculos como uma doença de pele. A madeira das janelas, apodrecida e cinzenta, mostrava marcas profundas, como se unhas tivessem arranhado a superfície em um ato de desespero, deixando cicatrizes permanentes. Um silêncio estranho dominava a cena. Não aquele silêncio calmo das noites de interior, mas um que parecia prenunciar perturbação, como se o próprio ar contivesse um segredo prestes a ser revelado com violência. Eu sentia uma pressão nos ouvidos, uma sensação de espreita tão intensa que me peguei olhando por cima do ombro a cada poucos segundos, esperando ver olhos brilhando na mata que nos cercava. Dona Iracema chegou primeiro aos degraus da entrada, sua presença anunciada pelo cheiro familiar de ervas secas e pelo tilintar quase inaudível de seu amuleto. Seus lábios se moviam em sussurros que lembravam rezas antigas, fragmentos de um folclore brasileiro que se mantinha vivo apenas pela tradição oral. Palavras de poder contra a escuridão que nos engolia. Cada palavra parecia encontrar um eco sutil nas paredes úmidas do casarão, que devolviam aquele murmúrio como uma resposta ancestral. O vento, ao atravessar as frestas das janelas quebradas, produzia uma lamúria baixa e contínua, um gemido que nos fez estremecer. Não sabíamos dizer se o som vinha das tábuas velhas ou de algo escondido no porão escuro, algo que imitava o vento. Carlos tomou a dianteira, seu pragmatismo uma frágil armadura contra o terror iminente. Suas botas batiam de forma compassada nos degraus. De pedra da entrada, o som firme tentando impor ordem diante do pavor latente que crescia em nós. No cinto, o rádio portátil soltava um chiado baixo e constante, como se até os circuitos eletrônicos se recusassem a funcionar naquele ambiente carregado. Ele respirava fundo, um exercício visível para controlar o próprio medo, e a cada ordem curta que dava ao pequeno grupo de moradores que nos acompanhava, buscava infundir uma confiança que ele mesmo parecia não sentir. Ainda assim, percebi no brilho tenso de seus olhos, refletindo a luz da lua, que até ele, o cético, sentia a presença que nos observava. Luciana surgiu logo depois, e antes mesmo de vê-la, ouviu farfalhar de páginas antigas. O caderno que ela carregava refletiu o clarão da lua em seu clipe de metal, e o som de sua respiração, contida, revelava que lia algo importante enquanto caminhava. Símbolos estranhos, repetições de ciclos, licantropia. Murmurava, a voz baixa quase se perdendo no vento.
Seus olhos corriam pelas linhas como quem procura uma explicação lógica, um padrão, entre a mitologia e a realidade aterrorizante que se desdobrava diante de nós. Pedro veio em seguida, ofegante como sempre, com a lanterna trêmula na mão. A luz fraca percorria as paredes e deixava rastros amarelados, como se desenhasse novos e assustadores contornos no casarão. O cheiro de suor e de metal velho impregnou o ar quando ele, com uma bravura forçada, agarrou a maçaneta de ferro enferrujada. "Tem alguma coisa lá dentro", disse, e sua voz não soou como a de um aventureiro, mas como a confissão de um medo que ele se esforçava desesperadamente para ocultar. Ao redor, os poucos moradores que tiveram a coragem ou a tolice de nos seguir cochichavam entre si. Rosários tilintavam dentro de bolsos e tosses nervosas cortavam o silêncio. Ninguém ousava elevar a voz, como se qualquer som mais alto pudesse atrair a criatura mítica que, tínhamos certeza, rondava a escuridão. A lenda do lobisomem, tão contada em noites de fogueira como uma história para assustar, parecia agora menos um mito e mais uma maldição viva, respirando o mesmo ar que nós. Entramos. O casarão respirava. O cheiro de mofo e madeira úmida era tão forte que parecia palpável, um sabor amargo na língua. O piso rangia, mas não como se cedesse ao nosso peso. Soava como um protesto, um aviso, e lá dentro, sob a fraca luz que a lua projetava pelas frestas imundas, vimos os sinais claros da perturbação. Móveis pesados haviam sido arrastados, deixando riscos profundos no assoalho. Uma cadeira de balanço, tombada, ainda se movia lentamente, como se alguém a tivesse derrubado há poucos instantes. Um pano rasgado, com manchas escuras e ressecadas, que eu rezei para não serem sangue, repousava junto à escada que levava ao andar superior. "Foi aqui?", disse um dos moradores, um senhor chamado Afonso, a voz trêmula. "O filho do Joaquim, ele desapareceu nesta ala, sem gritar, sem deixar rastro." O desaparecimento daquele jovem pairava sobre nós como a prova final do sobrenatural. De repente, uma ululação atravessou o casarão, reverberando pelas paredes de pedra. Não era apenas um uivo de lobo, era um lamento distorcido, grotescamente humano e animal ao mesmo tempo. As trevas nos corredores pareceram se mover, como se as sombras ganhassem vida e se esticassem em nossa direção. Meu coração disparou em meu peito e percebi no rosto de todos ao meu redor o mesmo pavor primordial que me consumia. Um clarão súbito e ofuscante explodiu na ala leste do salão, iluminando os vitrais partidos com uma luz prateada e doentia. Foi como se a própria lua tivesse se espelhado em algum objeto oculto, cegando-nos por instantes. O ar tremeu, elétrico. E o senhor Afonso soltou um grito abafado, um som que foi cortado no meio. Quando a claridade se dissipou e nossa visão retornou em borrões, vimos que ele não estava mais entre nós. Por segundos, o lugar onde ele estava ficou vazio. Então, ele reapareceu, cambaleante a uns 2 metros de distância, os olhos vidrados falando. Coisas desconexas, sobre olhos nas trevas e um hálito frio, mas não foi um reaparecimento, foi uma ilusão de ótica. O verdadeiro desaparecimento foi o de outro morador, um rapaz que estava ao lado dele e que agora simplesmente não estava mais lá. A porta do saguão bateu sozinha, com a força de um ariete, fechando-se atrás de nós. A temperatura caiu bruscamente e senti o hálito frio da floresta entrando pelas frestas, carregado de um cheiro selvagem. O silêncio voltou, denso, absoluto, até que outra ululação, desta vez vinda claramente de fora, atravessou a noite. Era o som inconfundível de um uivo de lobo, longo, carregado de fúria e fome. Dona Iracema ergueu a voz, firme apesar do medo evidente em seu rosto pálido.
Não é só o casarão que nos persegue. Estamos em uma encruzilhada entre o mundo dos vivos e o domínio da maldição. Esta noite, São Roque pertence ao lobisomem no interior. Saímos do casarão com a sensação opressora de sermos acompanhados. Algo se movia em espreita entre as árvores. Seus passos leves, esmagando folhas secas, as trevas pareciam nos observar e cada sombra projetada pela lua poderia esconder a criatura. A cada ululação distante, nosso pavor se transformava em uma certeza terrível. A lenda do lobisomem não era apenas parte da mitologia. Era uma verdade viva que caminhava ao nosso lado. A noite caía sobre São Roque como um manto úmido, pesado de segredos e do cheiro terroso da chuva que batia suavemente contra as vidraças da casa de Dona Iracema. Eu estava sentado, em um sofá de couro desgastado, os dedos traçando as cicatrizes do tempo gravadas na madeira de uma mesa de centro, enquanto o fogo na lareira crepitava, lançando sombras dançantes que pareciam murmúrios silenciosos de um passado que se recusava a ser esquecido. A sala deveria ser um refúgio, um bastião de calor e segurança contra a noite tenebrosa lá fora. O cheiro de ervas secas penduradas nas vigas e de madeira de lei antiga preenchia o ar, um aroma que em qualquer outra noite seria reconfortante. Mas o horror que havíamos testemunhado no casarão parecia nos seguir, uma presença invisível que conseguia eclipsar qualquer sensação de paz. Ao meu lado, Pedro mexia nervosamente em um copo de vinho tinto, suas mãos jovens, mas já marcadas pelo trabalho na terra, tremendo levemente. Ele olhava para o líquido escuro como se procurasse respostas no fundo da taça. Mas seus olhos estavam vazios, ainda presos às trevas daquela mansão amaldiçoada. Luciana, com seus cabelos ruivos soltos, sobre os ombros, folheava um livro antigo que trouxera consigo, mas seus olhos verdes não pareciam registrar as palavras. Deslizavam pelas páginas, reflexivos, enquanto sua mente, eu sabia, tentava organizar o caos, encontrar um padrão no sobrenatural. Carlos estava de pé, de costas para nós, olhando pela janela a chuva fina que escorria pelo vidro. Sua silhueta era tensa, a postura de um líder cujo chão havia sido arrancado de sob seus pés. Ele sempre fora a rocha da nossa comunidade, o homem com um plano. Agora eu via nele uma vulnerabilidade que o tornava perigosamente humano. O rosto que ele nos escondia estava sem dúvida sombrio, uma máscara de responsabilidade e de um medo que ele jamais admitiria em voz alta. O silêncio era uma pressão física, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e pelo som constante da chuva. Ninguém ousava ser o primeiro a dar voz ao monstro que havíamos encontrado, como se falar seu nome pudesse invocá-lo ali, em meio à segurança frágil daquela sala. Foi Pedro quem finalmente quebrou o feitiço. Aquilo não era um animal, ele disse, a voz baixa, quase um fio. Os olhos pareciam entender, pareciam nos odiar. Era grande demais, Luciana acrescentou, fechando o livro com um baque surdo que nos fez saltar. A força para arremessar um homem daquele jeito, a velocidade, desafia qualquer lei da biologia que eu conheça. Carlos se virou e a luz do fogo iluminou seu rosto, revelando a exaustão e a fúria em seus olhos. Temos que ter calma, pânico não. Resolve nada. Pode ter sido um urso, um animal selvagem encurralado, talvez doente. Mas suas palavras soavam ocas, uma tentativa desesperada de aplicar lógica a algo que desafiava a própria razão. A superstição que ele tanto desprezava estava batendo à sua porta, e ele não sabia como mandá-la embora. Foi então que Dona Iracema, que estivera sentada em sua poltrona de balanço, quieta como uma estátua, parou o movimento suave. O ranger da madeira cessou. E o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado. Ela nos olhou um por um, seus olhos castanhos profundos carregados com o peso de gerações de conhecimento.
Não era um urso, Carlos, ela disse, e sua voz era calma, mas cortante como vidro. Vocês sabem o que era, e fingir que não sabem não vai proteger ninguém. O que vocês viram é uma assombração antiga, uma força que esta terra conhece há muito tempo. Eu senti um calafrio, o mesmo que sentira no casarão. A forma como ela falava, a certeza em sua voz, transformava a lenda em fato. Eu sempre pensei que as histórias do lobisomem eram apenas isso, histórias. Admiti, minha voz mais rouca do que eu esperava. Contos para manter as crianças na linha. Mas agora não tenho tanta certeza. Dona Iracema assentiu lentamente. A lenda do lobisomem não é algo para ser levado na brincadeira. É uma criatura poderosa e perigosa. Ela se levantou e caminhou até uma arca de madeira escura num canto da sala. O som de suas chaves tilintando foi o único ruído por um longo momento. Ela abriu a arca, liberando um cheiro de cânfora e papel velho, e de dentro tirou um volume encadernado em couro rachado, suas páginas amareladas pela idade. Meu bisavô escreveu isto, ela disse, colocando o livro sobre a mesa de centro com um cuidado reverente. Ele era um homem de ciência para sua época, mas também um homem que entendia que há um misticismo no mundo que a ciência não pode medir. Ele jurava que tinha visto a criatura que tinha sobrevivido a um ataque. Luciana se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. Ela abriu o diário com dedos delicados e sua respiração ficou presa na garganta. Ele descreve a transformação. Ela sussurrou chocada. Um homem, ou o que parecia ser um homem, contorcendo-se em agonia sob a lua cheia, os ossos estalando, a pele se rasgando. Meu Deus, os detalhes são médicos, Dona Iracema completou. Ele descreveu o que viu, não o que imaginou. Isso é loucura, disse Carlos, passando a mão pelo cabelo, sua fachada de calma finalmente se... quebrando textos antigos, diários. Isso não prova nada. Pode ser o relato de um homem delirante. E o que vimos hoje à noite, Carlos, foi um delírio coletivo? A pergunta de Luciana pairou no ar, afiada e inegável. O conflito era visível no rosto de Carlos. A luta entre o que ele sabia ser possível e o que ele tinha visto com os próprios olhos. Ele caminhou até a lareira, pegou o atiçador de ferro e mexeu nas brasas, como se a ação física pudesse organizar seus pensamentos. O fogo cuspiu faíscas. Então, o que você está dizendo, Dona Iracema? Ele finalmente perguntou, sem se virar. A senhora acredita mesmo em tudo isso? Na maldição, no sétimo filho homem, na bala de prata? A sala ficou em silêncio novamente. A pergunta de Carlos era o clímax da nossa noite, o ponto de virada do qual não haveria retorno. Era a pergunta que todos nós queríamos e temíamos fazer. Dona Iracema olhou diretamente para as costas de Carlos. Sua voz, quando falou, não continha um pingo de dúvida. Eu não acredito, Carlos. Acreditar é para coisas que não se pode ver. Eu sei, porque minha avó me contou o que a avó dela viu. Porque os animais desta cidade se escondem em noites de lua cheia. E não é por medo de caçadores. Porque a cada geração, alguém desaparece perto daquele casarão ancestral. E ninguém jamais encontra o corpo. A lenda do lobisomem não é uma história que contamos. É uma verdade com a qual convivemos. Carlos se virou lentamente. A arrogância cética havia desaparecido de seus olhos, substituída por algo mais sombrio, mais pesado. A aceitação. Se o lobisomem é real, Pedro perguntou, a voz trêmula, por que ninguém nunca o viu claramente? Por que não há provas? Porque ele não é apenas um monstro de carne e osso, respondeu Dona Iracema. Ele é parte desta terra, um eco da maldição original, e ele é inteligente. Sabe como caçar, sabe como se esconder.
Um trovão distante rolou pelo céu, e a casa pareceu estremecer. Pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente desprotegido. A ameaça não era apenas um monstro. Era uma força da natureza, uma parte da história da nossa cidade. Então, o que fazemos? Perguntei. A pergunta que importava. Como lutamos contra uma lenda? Dona Iracema olhou para o diário aberto sobre a mesa. Nós não lutamos contra a lenda. Nós a usamos. Este livro fala de fraquezas, de rituais, fala de símbolos. Precisamos de mais informações. Precisamos entender a origem do lobisomem daqui, a nossa versão da maldição. E as respostas, eu temo, não estão neste livro. Ela ergueu os olhos e seu olhar encontrou o meu. Elas estão no único lugar onde a maldição ainda respira. No casarão, a palavra pairou no ar, carregada de terror e de uma inevitabilidade sombria. Voltar para aquele lugar, voltar para o ninho da besta. A ideia fez meu estômago gelar, mas ao olhar para os rostos ao meu redor, a determinação aterrorizada de Luciana, a coragem frágil de Pedro, a resignação sombria de Carlos, eu soube que não tínhamos escolha. A investigação havia apenas começado. A noite em São Roque não era como as outras. O ar pesava, úmido e frio, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. A lua cheia, redonda e prateada, flutuava no céu como um olho vigilante, lançando uma luz pálida sobre as ruínas do casarão abandonado. Retornar àquele lugar era como cutucar uma ferida aberta. O medo já não era uma suspeita, uma sombra no canto do olho. Era uma certeza fria alojada no meu peito. A porta de entrada, pendurada por uma única dobradiça enferrujada, rangia ao sabor do vento, gemendo como uma alma em pena. Era ali que estávamos novamente. Eu, sentindo o suor gelado escorrer pela minha espinha. Carlos, com seu casaco de couro e a lanterna firme em suas mãos, mas com uma tensão na mandíbula que traía sua apreensão. Dona Iracema, sua silhueta baixa e robusta, envolta em um xale escuro, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Luciana, com seus cabelos ruivos soltos sobre os ombros, os dedos apertando o pingente em forma de lua crescente que pendia de seu pescoço. E Pedro, o mais jovem de nós, com os olhos azuis arregalados e a respiração acelerada, a lembrança do desaparecimento da noite anterior ainda fresca em sua mente. O silêncio era quase palpável. Não o silêncio vazio de um lugar deserto, mas aquele carregado de expectativa, como se as paredes mesmas estivessem nos ouvindo. Cada passo que dávamos sobre as tábuas podres do assoalho fazia-as gemer, e o pó, anos, décadas de pó, subia em nuvens, fantasmagóricas, dançando na luz fraca de nossas lanternas. O cheiro de mofo e madeira apodrecida invadia minhas narinas, misturado a algo mais, algo metálico e doce, como sangue seco. O ambiente era sombrio de uma forma que parecia se infiltrar na alma. Isso é loucura, Luciana sussurrou, a voz tão baixa que quase se perdeu no vento que uivava pelas frestas das janelas quebradas. Seus olhos verdes varriam o salão de entrada, fixando-se nas teias de aranha que pendiam dos cantos como cortinas. Rasgadas. Nós não sabemos com o que estamos lidando. Ela estava certa, é claro, mas não podíamos voltar atrás. Nós temos que fazer isso, respondeu Carlos, a voz mais firme do que eu me sentia. Não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo em São Roque. Havia uma nova urgência em seu tom, o ceticismo substituído pela necessidade de agir. Dona Iracema, sempre a mais sábia de nós, avançou alguns passos à frente, o colar com o amuleto de proteção balançando sobre seu peito. Ela estendeu a mão, tocando levemente a parede coberta por uma camada espessa de poeira e musgo. Seus dedos deixaram marcas claras, como cicatrizes frescas. Este lugar respira, ela murmurou. Não é apenas uma casa abandonada, é um organismo e está doente. Pedro, impaciente como sempre,
Empurrou uma porta que rangeu nos gonzos como um grito abafado. A sala além estava mergulhada na escuridão, mas o feixe de luz de minha lanterna cortou as trevas, revelando um quarto que parecia ter sido abandonado às pressas. Uma cama de dossel, agora um esqueleto de madeira e tecido podre, ocupava o centro do cômodo. Nas paredes, marcas profundas como se algo ou alguém tivesse arranhado a superfície com garras afiadas. Não eram marcas aleatórias, eram padrões quase como uma linguagem. Meu Deus! Pedro engoliu em seco, passando os dedos sobre as marcas. Isso não foi feito por um animal, foi feito por algo que pensava enquanto fazia isso. Luciana se aproximou, inclinando a cabeça para examinar as marcas com mais atenção. Seu rosto, iluminado pela luz trêmula da lanterna, parecia esculpido em mármore pálido. São vestígios, ela disse, a voz um fio de excitação acadêmica cortando o medo. Veja, aqui parece uma runa antiga, algo ligado à proteção ou à prisão. Dona Iracema assentiu, os lábios apertados em uma linha fina. Este lugar não foi abandonado por acaso. Alguém ou alguma coisa foi trancado aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era apenas o frio, era a certeza de que estávamos pisando em território sagrado ou amaldiçoado. O casarão não era apenas uma ruína, era um labirinto de segredos, e cada passo que dávamos nos levava mais fundo em seu coração sombrio. Continuamos a explorar, subindo uma escadaria que rangeu sob nosso peso, como se estivesse prestes a desabar. O corredor do andar superior era ainda mais sinistro, com portas fechadas como lábios selados, guardando mistérios que não queriam ser revelados. A clarabóia no teto, agora coberta por galhos secos e folhas mortas, deixava entrar apenas fragmentos de luz da lua, criando padrões de sombra que pareciam se mover quando não estávamos olhando diretamente para eles. Foi então que Luciana encontrou o diário. Ele estava sobre uma mesa de cabeceira, em um dos quartos do fundo, quase escondido sob uma camada de pó e teias de aranha. A capa de couro estava rachada e desbotada, mas as páginas dentro, embora amareladas, ainda eram legíveis. Luciana soprou o pó com cuidado, revelando uma caligrafia tremida, como se quem escrevera estivesse com pressa ou com medo. A criatura vem todas as noites. Ela leu em voz alta, a voz tremendo levemente. Ela não é um homem nem um animal. É algo entre os dois, amaldiçoado a vagar entre os mundos. A família tentou contê-la, mas a maldição do lobisomem é mais forte do que nossa fé. A transformação em lobisomem é uma agonia que rasga a alma antes de rasgar a carne. Vemos o homem que amamos desaparecer e a fera tomar seu lugar. Dona Iracema se aproximou, os olhos fixos nas páginas, como se pudesse extrair a verdade delas apenas com o olhar. A família fundadora de São Roque, ela murmurou, sempre soube que havia algo de errado com eles, ricos demais, poderosos demais, e então, de repente, desapareceram, todos eles. Enquanto Luciana continuava a ler sobre os rituais fracassados e o desespero crescente, um som baixo começou a ecoar de algum lugar nas profundezas da casa. Um arranhar, vindo de dentro das paredes. Não era o som de um rato, nem do vento. Era algo maior, algo que se movia com propósito. Escutem! Pedro sibilou, erguendo os dedos para silenciar qualquer resposta. Vocês não ouvem isso? Por um momento, houve apenas o som de nossa própria respiração, rápida e superficial. Então, ouvi. O arranhar se tornou um rosnado baixo. E então, um uivo abafado. Não foi um som humano, não foi um som animal. Foi algo entre os dois. Um lamento que parecia vir das entranhas da terra, ecoando pelas paredes do casarão, como se fosse sua voz. As lanternas tremularam, como se a própria luz estivesse com medo. Corram!
Gritei, empurrando Pedro na direção da escada, mas era tarde demais. Uma sombra se moveu no final do corredor, rápida demais para ser humana, grande demais para ser qualquer coisa que já tivéssemos visto. 2 olhos vermelhos brilharam na escuridão, fixos em nós como brasas em uma noite sem estrelas. E então a criatura emergiu das trevas. Alta, musculosa, coberta por uma pelagem castanha e espessa, as garras arranhando o chão de madeira como facas. O lobisomem. Não. Houve tempo para pensar. Não houve tempo para planejar. Houve apenas o instinto, a adrenalina queimando em minhas veias, enquanto eu empurrava Luciana para trás, colocando-me entre ela e a criatura. Dona Iracema gritou algo, mas as palavras se perderam no caos. Pedro tropeçou, caindo contra a parede, e o lobisomem avançou, os dentes à amostra, a saliva escorrendo como veneno. Foi um ataque de lobisomem em sua forma mais primal e aterrorizante. Eu levantei a lanterna, jogando-a contra a criatura com todas as minhas forças. O vidro se estilhaçou contra seu peito e, por um segundo, as chamas da luz, queimando o óleo, iluminaram seu rosto. Não um rosto. Uma máscara de fúria e dor. Os olhos humanos demais, demasiado conscientes, como se algo dentro daquela bestialidade ainda se lembrasse do que era ser homem. A criatura uivou, mais de raiva do que de dor, e recuou, desaparecendo nas sombras tão rapidamente quanto havia aparecido. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que o ataque. Era o silêncio de algo que não havia terminado, de algo que estava apenas esperando. "Pedro!" Luciana gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Ele estava caído no chão, a camisa rasgada, o ombro sangrando. Não era um ferimento profundo, mas o suficiente para manchar o tecido de vermelho. Seus olhos estavam arregalados, o choque ainda fresco em seu rosto jovem. "Ele me pegou", Pedro murmurou, a voz trêmula. "Ele me pegou." Dona Iracema se ajoelhou ao lado dele, pressionando um pano contra o ferimento. "Nós precisamos sair daqui", ela disse, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Agora eu concordei, ajudando Luciana a levantar Pedro. Nossas lanternas, agora reduzidas a uma, iluminavam apenas um pequeno círculo de segurança em meio à escuridão opressora. Cada sombra parecia viva, cada som um aviso. Descemos as escadas tão rápido quanto ousamos, as tábuas gemendo sob nossos pés, como se estivessem nos implorando para ficar. Mas não podíamos. Não depois do que tínhamos visto, não depois do que tínhamos sentido. Quando finalmente saímos do casarão, o ar frio da noite bateu em nossos rostos como um soco. Respiramos fundo, como se tivéssemos estado submersos, sufocando nas profundezas daquela casa amaldiçoada. A lua ainda brilhava, indiferente ao nosso terror, iluminando as ruínas do casarão como um farol sobre um naufrágio. Pedro gemia baixo, o rosto contorcido de dor. Luciana o apoiava, os olhos ainda arregalados de medo, mas determinados. Dona Iracema segurou meu braço, os dedos frios como gelo. "Nós voltaremos", ela disse. Não como uma pergunta, mas como uma promessa. Não podemos deixar isso assim. Não podemos deixar ele assim. Eu olhei para o casarão, para as janelas quebradas como olhos vazios, para as videiras que se enrolavam como serpentes ao redor das paredes. Sabia que ela estava certa, sabia que não tínhamos escolha. Agora, com Pedro ferido, a investigação se tornara uma caçada. Não éramos mais estudiosos ou curiosos. Éramos caçadores de lobisomens. E a noite estava longe de terminar. O terror é palpável, não é? Vamos fazer uma pausa aqui, se é que isso é possível. Até agora, acompanhamos este grupo de moradores comuns, desde os primeiros sussurros de uma lenda urbana, até a prova aterrorizante de que a criatura é real e está caçando. Eles entraram no casarão buscando respostas, mas encontraram apenas violência. Pedro está ferido.
O sangue foi derramado. Agora, isso é pessoal. Mas como se luta contra um pesadelo que pode rasgar sua carne? Qual é o verdadeiro segredo por trás da maldição que assola São Roque? Será que a coragem deles será suficiente ou estamos prestes a assistir a um massacre? E o que acontecerá com Pedro agora que ele foi marcado pela fera? A segunda metade desta noite de terror promete ser ainda mais brutal. Se você não quer ficar para trás, na escuridão, este é o momento. Clique no botão de inscrição. Ative o sininho para não perder o confronto que está por vir. E deixe seu like, se você também está torcendo para que eles sobrevivam. Aqui no Sombras do Terror, a noite é longa e cheia de monstros. O ar pesava como chumbo sobre meus ombros enquanto subíamos novamente as escadas carcomidas do casarão. Desta vez, o medo era diferente. Não era mais a apreensão do desconhecido, mas o terror paralisante do conhecido. Sabíamos o que nos esperava nas sombras daquele lugar. Cada degrau rangia sob nossos pés, um lamento de madeira que se misturava ao vento uivante lá fora, como se a própria casa estivesse nos avisando para recuar. A luz das lanternas tremeluzia nas paredes descascadas, projetando silhuetas alongadas que pareciam se contorcer a cada movimento nosso. O cheiro de mofo e terra úmida subia das tábuas apodrecidas e eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas, apesar do frio que invadia o casarão. Carlos, à frente, segurava um pé de cadeira quebrado como uma clava, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão como uma lâmina. Seu perfil estava tenso, a mandíbula cerrada, os olhos azuis escuros fixos no corredor à nossa. Frente ele. Não era homem de se deixar abater por lendas, mas agora ele era um homem caçando um monstro, e a diferença estava gravada em cada linha de seu rosto. Dona Iracema vinha logo atrás de mim, seu amuleto de proteção seguro em uma mão, enquanto na outra ela segurava um pequeno saco de lona que exalava um cheiro forte de arruda e sal grosso. Ela respirava fundo, como se estivesse se preparando para um ritual, e seus dedos, enrugados pelo tempo, pareciam surpreendentemente firmes. Luciana, ao seu lado, tinha os olhos verdes arregalados, absorvendo cada detalhe do ambiente com a intensidade de quem busca respostas em cada rachadura das paredes. Seu cabelo ruivo, agora preso em um rabo de cavalo apressado, parecia quase vivo na penumbra, como chamas dançantes. Pedro, o mais jovem de nós, mancava levemente, o ombro enfaixado com um pedaço rasgado de sua própria camisa. A dor em seu rosto era evidente, mas havia algo mais ali, uma fúria fria. Ele apertava uma barra de ferro enferrujada com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O medo ainda estava lá, mas agora vinha misturado com um desejo de vingança. Este lugar está vivo, murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros, enquanto passava os dedos sobre a parede úmida. A textura era estranha, quase pulsante, como se a casa respirasse em antecipação. Carlos virou-se para mim, e pela primeira vez naquela noite vi um lampejo de concordância sombria em seus olhos. Vivemos o suficiente para saber que algumas coisas não têm explicação, ele respondeu baixo, como se temesse que suas próprias palavras pudessem invocar algo. Mas não vamos recuar agora. Dona Iracema assentiu, seus olhos castanhos profundos refletindo a luz trêmula da lanterna. O medo é o primeiro passo para a derrota, disse ela, com uma voz que parecia ecoar das paredes. Se há algo aqui, nós somos mais fortes juntos. Foi então que o som começou. Um arranhar seco e violento, como garras sobre madeira, veio de um quarto no final do corredor. À nossa direita. Todos nós congelamos. O som se repetiu, mais alto dessa vez, um rasgar frenético, acompanhado por um rosnado baixo, gutural, que parecia vir das entranhas da casa.
Não era o som de um animal preso, era o som de uma fera em seu covil. Um uivo baixo e ululante se seguiu, tão cheio de dor e fúria que fez meu sangue gelar. Pedro engoliu em seco. Isso não é um rato, sussurrou Luciana, e sua voz tremia levemente. Carlos fez um gesto para que nos aproximássemos da porta de onde vinham os ruídos. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. A madeira da porta estava riscada, como se algo tivesse tentado arrancá-la do lugar. Havia marcas de garras profundas, frescas, com lascas de pintura branca ainda presas às bordas. Dona Iracema passou os dedos sobre os sulcos e, quando os retirou, eles estavam manchados de um líquido escuro e espesso. Sangue, ela murmurou, ainda úmido. O uivo irrompeu novamente do outro lado da porta, tão alto e estridente que instintivamente tapei os ouvidos. O som era desumano, uma mistura de agonia e selvageria que parecia rasgar o ar. Pedro recuou um passo, seu rosto agora uma máscara de desespero. Não podemos fugir, disse Carlos, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Se há algo aqui, nós precisamos enfrentá-lo juntos. Ele deu um passo para trás e chutou a porta com toda a força. A madeira velha não resistiu, explodindo para dentro com um fragor que ecoou pelo corredor. A lanterna de Luciana iluminou o quarto, e o que vimos nos fez recuar em choque. O quarto estava destruído. A cama havia sido reduzida a estilhaços, as cortinas rasgadas como se algo as tivesse dilacerado com garras. No centro da devastação, a criatura mítica estava agachada, de costas para nós, sobre os restos de um animal. Um cervo, talvez, que havia arrastado para dentro. Ela se virou lentamente e o som de ossos se quebrando sob suas garras nos paralisou. Seus olhos brilhavam na escuridão, 2 pontos vermelhos ardentes que pareciam queimar através da sombra. A fera se levantou e, mesmo na penumbra, pudemos ver a silhueta monstruosa. Um corpo coberto de pelos escuros, músculos retorcidos sob a pele e uma boca aberta em um rosnado que revelava presas afiadas como adagas. Deus do céu! Pedro arfou, recuando até bater nas paredes do corredor. O lobisomem avançou, e o cheiro que veio com ele era uma mistura de carne podre e terra molhada. Seus movimentos eram rápidos, desumanos, como se o tempo não tivesse o mesmo peso. Para ele, Carlos gritou, "Agora!" e se lançou para a frente, brandindo o pé de cadeira. A madeira se chocou contra o peito da besta, mas o impacto pareceu apenas irritá-la. Uma pata enorme varreu Carlos para o lado, jogando-o contra a parede com um baque surdo. Ele gritou, mais de raiva do que de dor, quando as garras da criatura rasgaram seu ombro, deixando um sulco vermelho e profundo na pele. Dona Iracema avançou, seu amuleto brilhando fracamente na escuridão. Ela jogou o conteúdo de seu saco. O sal. E as ervas? No rosto do lobisomem, a criatura uivou, recuando, esfregando os olhos com as costas das garras. "Não é prata, mas queima!" Ela gritou, aproveitando a distração. Pedro, com um grito de fúria, brandiu sua barra de ferro e acertou o lobisomem nas costas. O impacto foi tão forte que a criatura tropeçou, e por um breve momento ela pareceu vulnerável. Senti uma onda de adrenalina, uma coragem nascida do puro desespero. Avancei, cravando uma estaca de madeira afiada que havia pego no chão no flanco da criatura. Senti a madeira trespassado a pele e o músculo, e um uivo de dor ensurdecedor encheu o quarto. O lobisomem se virou para mim, seus olhos ardendo com uma fúria ainda maior. Ele me atingiu com uma patada que me jogou do outro lado do quarto. Bati contra uma cômoda que se desfez em estilhaços. Minha visão escureceu por um segundo e o gosto de sangue encheu minha boca. "Saiam!" Carlos ordenou, agarrando meu braço e me puxando para fora do quarto. Nós corremos, nossos passos ecoando.
pelas escadas enquanto o lobisomem uivava atrás de nós, um som que parecia rasgar a noite. Conseguimos chegar ao corredor e, num esforço conjunto, empurramos a porta pesada do quarto, fechando-a. O corpo da criatura colidiu contra a madeira 1 segundo depois. A porta tremeu, rachando sob o impacto, mas aguentou. Um segundo golpe mais forte fez a madeira estalar. Não paramos até estarmos do lado de fora do casarão, ofegantes, nossos corpos tremendo com o esforço e o medo. A lua cheia brilhava sobre nós, fria e indiferente, enquanto olhávamos para trás, para as janelas quebradas do andar superior. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, uma sombra passou atrás de uma das janelas, rápida como um relâmpago. Ele está nos observando. Luciana sussurrou, e seu rosto estava pálido como a lua. Carlos pressionou a mão contra o ferimento no ombro, e quando a retirou, seus dedos estavam manchados de vermelho. Nós não podemos lutar contra ele assim, disse ele, a voz rouca, mas determinada. Ele é forte demais, precisamos de um plano, precisamos encontrar uma fraqueza. Dona Iracema olhou para o casarão, seus olhos refletindo uma mistura de medo e resolução. Não é apenas uma criatura que estamos enfrentando, ela murmurou. É uma maldição, e maldições têm regras. O vento uivou novamente, como se a noite toda estivesse conspirando contra nós. O ataque do lobisomem havia nos deixado feridos e aterrorizados, mas também nos deu algo que não tínhamos antes. Uma certeza. A certeza de que a força bruta não seria suficiente. Precisávamos de conhecimento, precisávamos de uma resposta para a pergunta que agora queimava em nossas mentes. Como matar um lobisomem? Eu nunca havia sentido tanto peso no ar quanto naquela noite. Recuamos do corredor do andar de cima, com o som dos golpes da fera contra a porta de madeira ecoando em nossas mentes, e nos barricamos na antiga biblioteca no térreo, o casarão antigo de São Roque, com suas paredes cobertas por séculos de poeira e segredos, parecia respirar, junto conosco. A lua cheia, redonda e pálida como um olho espectral, espreitava pelas janelas altas e empoeiradas, lançando sombras alongadas que se arrastavam sobre os móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas de um passado ancestral. A biblioteca era um labirinto de livros empilhados, documentos amarelados e objetos que exalavam um cheiro de terra úmida e papel envelhecido. Cada passo que dávamos ecoava como um presságio, e o silêncio entre nós era tão denso que parecia que poderíamos cortá-lo com as mãos. O uivo distante da criatura, agora patrulhando o exterior, era um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. Dona Iracema, com seus cabelos grisalhos presos em um coque desalinhado e o colar de amuleto pendurado no pescoço, movia-se entre as prateleiras como se estivesse dançando com as sombras. Seu rosto, marcado pelas rugas do tempo, refletia uma mistura de determinação e uma pitada de medo, não pelo desconhecido, mas pela responsabilidade de desvendá-lo. Ela parou diante de uma estante repleta de livros encadernados em couro desgastado, passando os dedos sobre os lombos como se estivesse lendo suas almas. Luciana, com seus cabelos ruivos soltos sobre os ombros e os olhos verdes brilhando à luz lunar, folheava um manuscrito com cuidado, como se cada página fosse um fragmento de uma verdade proibida. Pedro, o mais jovem de nós, estava inquieto, seus olhos azuis saltando de um objeto para outro, como se esperasse que o lobisomem surgisse a qualquer momento das sombras primitivas que nos cercavam. Eu, Carlos, sentia o peso da liderança nas costas. O ferimento em meu ombro latejava, um lembrete doloroso de nossa vulnerabilidade. Não era apenas sobre proteger os moradores de São Roque, era sobre entender o que estávamos enfrentando. A criatura não era apenas um monstro, era um símbolo de algo mais profundo, algo telúrico, enraizado na própria terra e na história da cidade. A cada passo, a cada página virada, eu sentia que estávamos nos
aproximando de uma revelação que poderia mudar tudo aqui, sussurrou Dona Iracema, puxando um livro grosso e empoeirado da prateleira. O som do couro rangendo ao ser aberto ecoou como um gemido ancestral. Este é o registro da família fundador. Eles foram os primeiros a se estabelecerem em São Roque há mais de 2 séculos. Ela passou os dedos sobre as páginas, detendo-se em uma ilustração que mostrava um homem com traços distorcidos, metade humano, metade besta. A tinta, desbotada pelo tempo, ainda conseguia transmitir o horror da metamorfose. Meu estômago se revirou. Não era apenas uma lenda, era uma maldição. A lenda do lobisomem não nasceu do nada, continuou Dona Iracema, sua voz baixa e rouca, como se estivesse contando um segredo proibido. Ela está ligada a esta família. Dizem que o primogênito de cada geração era amaldiçoado, a se transformar em uma criatura lunar, condenada a vagar pela terra durante as noites de lua cheia, especialmente nos equinócios, quando a fronteira entre os mundos se torna mais fina. Luciana aproximou-se, seus olhos fixos na ilustração. Isso explica por que os ataques têm sido mais frequentes agora. Ela murmurou, mais para si mesma do que para nós. Estamos no outono. O equinócio foi há algumas semanas, a energia arcana está no seu auge. Pedro engoliu em seco, seus dedos apertando o amuleto que pendia do pescoço. Então estamos lidando com uma maldição familiar? Algo que foi passado de geração em geração? Dona Iracema assentiu, seu rosto sombrio à luz trêmula das velas. E não é apenas uma questão de sangue, é uma questão de terra. A família fundador construiu este casarão sobre um local sagrado, um lugar onde os antigos realizavam rituais para honrar as forças primitivas da natureza. Eles profanaram esse solo e a terra cobrou seu preço. Fizeram um pacto para ter prosperidade, mas o solo exigiu um guardião amaldiçoado. Uma brisa fria soprou através das janelas quebradas, fazendo as velas tremeluzirem. Por um momento, as sombras nas paredes pareceram se mover, como se algo espectral estivesse observando-nos. Meu coração bateu mais rápido. Não éramos apenas caçadores de uma criatura. Éramos intrusos em um mistério que transcendia o tempo. Se isso é verdade, eu disse, tentando manter a voz firme, então não estamos lidando apenas com um lobisomem. Estamos lidando com uma força que está ligada à própria essência de São Roque. Luciana virou outra página, seus dedos detendo-se em um símbolo desenhado à mão. Um círculo com uma lua crescente no centro, rodeado por runas que pareciam pulsar com uma energia própria. Olhem isto, ela sussurrou, sua voz carregada de uma excitação nervosa. Este símbolo eu já vi isso antes. Em textos sobre rituais de purificação, se este símbolo for autêntico, ele pode ser a chave para quebrar a maldição. Dona Iracema aproximou-se, seus olhos castanhos escurecendo com uma compreensão súbita. Você está certa. Este é o símbolo do equilíbrio. Diz a lenda que, quando exposto à luz da lua cheia, sobre o local onde a maldição foi selada, ele revela o caminho para o ritual de libertação. Pedro olhou para nós, seu rosto pálido à luz das velas. Então nós temos que fazer isso? Realizar um ritual? Não é tão simples, respondi, sentindo o peso das palavras. Se a maldição está ligada à terra, qualquer tentativa de quebrá-la pode ter consequências. Podemos estar lidando com forças que não entendemos completamente. Dona Iracema colocou a mão no meu ombro, seus dedos frios como gelo. Carlos, nós não temos escolha. Se não agirmos, mais pessoas vão morrer. E não são apenas os ataques do lobisomem que nos preocupam, é o que ele representa. O medo está enraizado em São Roque há séculos. É hora de enfrentá-lo. Luciana pegou o livro, segurando-o contra o peito como se fosse um tesouro. Eu sei onde fica o local do ritual. Está descrito aqui.
É uma clareira escondida na floresta, não muito longe daqui. Dizem que é onde a família fundador realizou o primeiro sacrifício. Uma onda de arrepios percorreu minha espinha. Não era apenas o frio da noite, era a certeza de que estávamos prestes a cruzar uma linha da qual não poderíamos voltar. Então é isso, eu disse, olhando para cada um deles. Nós vamos até a clareira. Realizamos o ritual, e que Deus nos ajude se der errado. Pedro engoliu em seco, mas assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Luciana já estava folheando o livro, procurando por mais detalhes. Dona Iracema fechou os olhos por um momento, como se estivesse rezando ou talvez se despedindo. A lua, alta no céu, parecia nos observar, seu brilho prateado iluminando o símbolo no livro como um farol em uma noite escura. Eu sabia que estávamos prestes a enfrentar algo maior do que nós mesmos. Não era apenas sobre derrotar uma criatura, era sobre confrontarmos as sombras de nosso próprio passado, as forças ancestrais que moldaram São Roque e que, de alguma forma, ainda nos definiam. E enquanto nos preparávamos para sair da biblioteca com o livro, apertado nas mãos de Luciana e o símbolo brilhando à luz lunar, eu não podia deixar de me perguntar: o que aconteceria se, ao invés de quebrarmos a maldição, nós a despertássemos ainda mais? O que aconteceria se, ao invés de libertarmos São Roque, nós libertássemos algo muito pior? Mas não havia tempo para dúvidas. A cidade dependia de nós. E pela primeira vez, eu senti que estávamos verdadeiramente conectados à terra, ao passado e ao futuro de São Roque. Não éramos apenas caçadores. Éramos parte de algo maior. E quer gostássemos ou não, estávamos prestes a enfrentar o coração das trevas. A floresta se abriu diante de nós como um anfiteatro natural. A copa das árvores curvando-se para formar uma moldura em torno da clareira. O ar estava pesado, impregnado pelo cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. A lua cheia pairava alta, imensa, derramando sua luz prateada sobre o espaço como se fosse um holofote ancestral, convocando-nos a desempenhar nosso papel em um ritual que parecia ter sido escrito antes mesmo de nascermos. O caos da nossa fuga desesperada do casarão deu lugar a um silêncio opressor, uma quietude carregada de uma expectativa sufocante. O vento, que soprava pelas copas, não ousava atravessar o círculo de árvores. O coração da clareira pulsava num compasso próprio, e eu tive a sensação de que a própria natureza segurava a respiração, aguardando o confronto final. Dona Iracema avançou primeiro, o tilintar de seu amuleto ressoando no vazio como um chamado. Ela se ajoelhou e, com movimentos cuidadosos, começou a traçar um círculo no chão com cinzas e sal que trazia em um pequeno saco de pano. Cada traço parecia irradiar uma energia invisível, como se desenhasse uma barreira entre nós e as sombras que se acumulavam ao redor. O cheiro do pó queimado misturava-se ao aroma das ervas que ela carregava, liberando uma fragrância agridoce que colava na garganta. Luciana abriu o caderno. Suas mãos tremiam à luz da lua. O som das folhas sendo viradas parecia um cântico inicial. Ela rabiscava conexões rápidas, linhas que se entrelaçavam com símbolos vistos no casarão. Aqui está o mesmo padrão, murmurou, apontando para a inscrição que havia copiado. O círculo representa equilíbrio. A lua cheia ativa a metamorfose. Este ritual é de invocação e purificação. Sua voz ecoava firme, como se o medo tivesse dado lugar à certeza. Carlos observava em silêncio, mas sua presença era a de um guardião. O estalo metálico de seu coldre ao ajeitar a arma foi audível, uma nota grave que lembrava a todos que o perigo era físico, não apenas espiritual.
O reflexo da lanterna em sua mão iluminava brevemente o suor que escorria de sua têmpora. Ele não acreditava totalmente, mas se recusava a deixar o grupo vulnerável. Pedro, por sua vez, tropeçou em gravetos úmidos ao depositar lenha no centro do círculo. O fogo demorou a pegar, crepitando baixo, cuspindo fagulhas tímidas. O cheiro da fumaça subiu devagar, primeiro picante, depois adocicado, como se misturasse resina e ervas. Ele respirava rápido, e o feixe da lanterna em sua outra mão tremia tanto que parecia vivo. Quando o fogo ganhou corpo, Dona Iracema começou o cântico. Sua voz baixa, no início, soava como um sussurro rouco, mas foi crescendo, cadenciada, até se transformar em invocação. O cântico reverberava pelo espaço, criando a sensação de que múltiplas vozes a acompanhavam. Era a ancestralidade se manifestando, a memória de mulheres e homens que já haviam entoado aquelas palavras em noites de medo. Foi então que o vento soprou, não de fora, mas de dentro da clareira. O fogo vacilou, curvando-se, quase apagando. As sombras projetadas pelas árvores avançaram, tentando romper a barreira do círculo. E no meio desse embate, um som cortou o silêncio. O uivo de lobo. Era mais próximo agora, carregado de fúria e dor, reverberando como se viesse de múltiplas direções. Pedro estremeceu, quase derrubando a lanterna, o pânico estampado em seu rosto. Carlos ergueu a arma, instintivo, os olhos fixos na escuridão. Luciana, com a voz embargada, leu em voz alta as últimas palavras do texto. Purificação pelo fogo, equilíbrio pela união, resistência pela fé. Iracema ergueu as mãos sobre o fogo e intensificou o cântico. Sua voz já não era apenas humana, havia nela o eco de gerações. A chama cresceu, envolveu o círculo e uma onda de calor percorreu nossos corpos. Foi como se a clareira inteira tivesse sido purificada por um sopro de energia. A primeira investida não nos atingiu diretamente. Foi um choque oblíquo contra as árvores. Galhos se partiram com estalos secos, e a sombra do que corria passou rápido demais para ser vista com clareza. O ruído dos passos alternava entre cadência bípede e quadrúpede, como se a metamorfose estivesse em andamento. Um tronco tombou a poucos metros, e nele surgiram arranhões profundos, garras que haviam cravado a madeira até estilhaçá-la. Luzes cruzadas! Gritou Carlos. Eu e Pedro levantamos as lanternas, os feixes se encontraram e abriram uma fenda luminosa no meio da escuridão. O brilho revelou apenas poeira suspensa e folhas em queda lenta. Ainda assim, o silêncio seguinte foi mais apavorante que o próprio impacto. A segunda investida foi mais ousada. Uma sombra densa se projetou contra nós, e desta vez, garras atravessaram o tronco que servia de proteção. O som foi visceral, como ossos sendo triturados. Carlos se moveu rápido, mas não o suficiente para evitar um arranhão no braço. O ferimento não era profundo, mas o cheiro cobreado do sangue espalhou-se no ar, misturando-se. Ao de ozônio e cinzas, o grupo começou a mover-se em direção ao pátio do casarão. Cada passo no chão coberto de folhas úmidas parecia amplificado, como se a mata nos espionasse. O uivo veio de novo, agora mais perto, e foi seguido por uma corrida lateral. O som das investidas fazia o coração disparar. Um poste antigo cedeu ao impacto, quebrando-se em estilhaços de madeira que voaram em todas as direções. Chegamos à borda do pátio. A lua cheia iluminava com brutalidade, e pela primeira vez vimos aqui silhueta alta, disforme, membros longos que oscilavam entre o humano e o animal. A musculatura parecia pulsar sob o pelo, como se a metamorfose nunca estivesse completa. As garras riscaram a pedra da mureta, produzindo faíscas. O som era metálico, um ranger de ferro contra a rocha. Pedro deu um passo para trás, mas Carlos ergueu a lanterna.
A luz atingiu os olhos da criatura, dois reflexos metálicos que brilharam como brasa. Ela rosnou e a vibração percorreu nosso peito como um trovão interno. Prata. Disse Luciana quase em transe. Tudo aponta para isso, a inscrição, a oferenda, o pacto, só a prata fere o equilíbrio da licantropia. Não houve tempo para debate. A criatura avançou, golpeando com força o corrimão do casarão. A madeira se partiu em estilhaços, voando em todas as direções. Carlos ergueu o braço ferido, mas Pedro se lançou à frente com um pedaço de tronco em mãos. O choque foi brutal. O improviso não venceu a fera, mas abriu espaço para o grupo se reorganizar. Iracema lançou um punhado de ervas ardentes diretamente no rosto da sombra. O cheiro forte de arruda queimando preencheu o ar, e a criatura recuou por um instante, soltando uma ululação curta, carregada de ódio. No auge da luta, quando Carlos estava prestes a ser derrotado, o poder do ritual completo atingiu a criatura. Isso forçou uma transformação reversa e dolorosa. A fera se contorceu, os ossos estalando, até que um homem nu e ferido caiu no chão. A revelação ocorreu aqui. Dona Iracema o reconheceu como o último, descendente da família fundadora, a vítima da maldição. Ele implorou pela morte antes que a lua o reclame novamente. Compreendendo que a morte é a única libertação, Carlos, com o rosto marcado pela dor e pela compaixão, realizou o ato final. Este ato de misericórdia foi a verdadeira aniquilação da maldição. Com a morte do hospedeiro, uma onda de energia explodiu da clareira. O corpo se desintegrou em cinzas. Saímos da clareira com o coração pesado, mas unidos. O ritual nos dera resistência, mas também certeza. A lenda do lobisomem não era apenas mito. A criatura mítica andava em nosso mundo, e a próxima noite poderia nos custar mais do que coragem. O ar cheirava a cinzas e ozônio. Eu estava sentado entre os destroços do nosso círculo de proteção, as costas apoiadas em uma rocha fria que ainda parecia vibrar com a energia residual do confronto. A lua cheia, agora descendo em direção ao horizonte, derramava uma luz pálida e exausta sobre nós, pintando tudo de um prata fúnebre que parecia sugar a cor do mundo. Ao meu lado, Dona Iracema respirava devagar, os dedos enrugados e sujos de terra, apertando o amuleto de prata que pendia de seu pescoço. Seu colar, que antes me parecera um adorno folclórico, agora carregava o peso de um artefato sagrado, como se cada conta tivesse absorvido o terror daquela noite e o transformado em um silêncio pesado. Luciana, com os cabelos ruivos desgrenhados e os olhos verdes ainda arregalados pelo espanto, olhava fixamente para as próprias mãos, como se nelas pudesse encontrar as respostas que faltavam. Pedro, o mais jovem de nós, tinha os lábios apertados em uma linha fina e seus olhos azuis, antes cheios de uma curiosidade quase infantil, agora refletiam algo mais profundo, algo que só quem encara a morte de perto pode entender. A cicatriz em seu ombro e a de Carlos seriam lembretes permanentes daquela noite. O silêncio era tão denso que parecia ter textura, como um tecido grosso que nos envolvia, sufocando qualquer som que ousasse quebrá-lo. Mas era um silêncio vivo, preenchido pelos ecos dos rugidos, dos gritos que havíamos soltado horas antes, pelos estalos da madeira que havíamos queimado, pelos suspiros da cidade lá fora, que mesmo sem saber ao certo o que acontecera ali, parecia sentir o peso daquela purgação em seus ossos. Eu fechava e abria as mãos, sentindo a dor latejar nos nós dos dedos. Cicatrizes, pensei. Não apenas nas mãos, mas em algum lugar mais fundo, onde a memória daquela noite se alojaria como uma sombra à catarse. Violenta nos deixara vazios, ocos. Foi Dona Iracema quem quebrou o encanto do silêncio.
Sua voz, normalmente firme e cheia de uma sabedoria que vinha de décadas contando histórias à beira do fogo, saiu trêmula, como se ela própria estivesse surpresa com o som. Acabou. Ela sussurrou, e suas palavras ecoaram como se tivessem sido ditas dentro de um poço. A alma dele está livre. Eu a senti, embora nenhuma parte de mim quisesse se mover. A clareira, mesmo agora silenciosa, ainda exercia uma atração. Doentia sobre nós, como se suas árvores marcadas por garras guardassem não apenas os restos de uma batalha, mas também a revelação de algo que ainda não éramos capazes de nomear. Olhei para o leste e vi a primeira sugestão de cor no céu, um roxo profundo que começava a empurrar a escuridão. O amanhecer estava chegando. O que a gente faz agora? Pedro perguntou, e sua voz soou jovem demais para o que havíamos vivido. Ele olhou para mim, e eu vi nele não apenas o medo, mas uma sede por respostas, por um sentido que justificasse o horror que havíamos enfrentado. Eu não tinha uma resposta pronta. A verdade era que, apesar de termos posto um fim à criatura, eu ainda sentia seu peso sobre nós. O lobisomem havia sido mais do que um monstro. Havia sido um espelho, refletindo algo sombrio e primitivo que existia dentro de cada um de nós. E agora, com ele se fora, éramos forçados a encarar não apenas a clareira devastada, mas as nossas próprias ruínas internas. A gente reconstrói, disse Luciana, e sua voz tinha uma firmeza que não estava lá antes. Ela se levantou, sacudindo as cinzas das calças, como se estivesse se livrando não apenas da sujeira, mas de algo mais pesado. Não só a cidade. Nós mesmos, suas palavras ressoaram dentro de mim como um sino renovação. Era disso que precisávamos, não apenas de consertar as cercas e tranquilizar os vizinhos, mas de nos permitirmos ser diferentes depois daquilo. O confronto nos havia forçado a uma jornada de introspecção. Ele não era só um monstro. Falei, e as palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Era uma parte de nós, de tudo isso. Apontei para a floresta ao redor, para a cidade além dela, adormecida e ignorante do que havia acontecido ali. A gente não pode fingir que isso não mudou a gente. O que é um lobisomem? Nós vimos. É uma tragédia, uma alma em guerra consigo mesma. Dona Iracema me olhou com uma expressão que misturava orgulho e tristeza. Ela sabia. Todos nós sabíamos. O lobisomem não era apenas uma criatura das sombras. Era um símbolo de tudo o que São Roque havia enterrado ao longo dos anos. Os medos, as culpas, os segredos que apodreciam sob a superfície polida das vinícolas e das festas tradicionais. A libertação não vem só de derrotar o monstro, ela disse, e sua voz agora tinha recuperado a força de antes. Vem de entender por que ele existia, por que precisava existir. Esta foi a purgação de um pecado antigo. Pedro se levantou também, passando uma mão pelos cabelos castanhos, ainda úmidos de suor e poeira. Então a gente conta para todo mundo? Ele perguntou. A gente transforma isso em mais um dos relatos assustadores de lobisomens. Eu olhei para Luciana, cuja expressão era uma mistura de determinação e dúvida. Ela, mais do que qualquer um de nós, entendia o peso das lendas. Alguns vão acreditar, ela disse, outros vão chamar a gente de loucos. Mas a verdade é que a gente não pode carregar isso sozinhos. Houve uma epifania naquele momento, uma compreensão silenciosa de que, independentemente do que fizéssemos a seguir, nada seria como antes. E talvez fosse isso, afinal, a redenção, não a vitória sobre o monstro, mas a aceitação de que a batalha havia nos transformado de maneiras que ainda não éramos capazes de entender completamente. A gente volta amanhã, eu disse, finalmente me levantando também. Minhas pernas tremiam, não apenas pelo cansaço, mas pelo peso da decisão. A gente começa a limpar isso, e a gente conta para quem quiser ouvir. Não como uma história de terror, mas como a história da libertação de um homem.
Dona Iracema sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ela estendeu a mão e tocou meu braço, seus dedos quentes apesar do frio da noite. Você sempre foi um bom líder, Carlos, ela disse. Mesmo quando não queria ser, eu não respondi. Não havia o que dizer, em vez disso, olhei uma última vez para a clareira, para as cinzas do último descendente dos fundadores espalhadas pelo chão, para as sombras que o sol nascente começava a encurtar. E então, juntos, começamos a caminhar em direção à saída, nossos passos ecoando no silêncio como uma promessa. A cidade nos esperava lá fora, adormecida e ignorante, mas não por muito tempo, porque a purgação havia começado, não apenas para nós, mas para São Roque como um todo. E enquanto caminhávamos, com a primeira luz do sol dourando o topo das árvores, eu senti algo dentro de mim se acomodar. Como se uma peça que sempre esteve fora do lugar, finalmente tivesse encontrado seu encaixe. Mas então, justamente quando estávamos prestes a cruzar o limite entre a floresta e a estrada, vi algo, uma sombra, indistinta e rápida, movendo-se entre as árvores ao longe. Por um segundo, meu coração parou. Poderia ser um animal comum, um cervo assustado pelo nascer do dia. Ou talvez não. Eu estava prestes a dizer algo, a alertar os outros, quando a sombra desapareceu, dissolvida pela luz crescente. Talvez tivesse sido apenas um truque da minha mente exausta. Ou talvez a catarse não fosse tão simples quanto havíamos pensado. Talvez a revelação mais terrível de todas fosse que algumas batalhas nunca terminavam de verdade. Elas apenas mudavam de forma, esperando por nós do outro lado do próximo crepúsculo. Mas, pela primeira vez, eu não senti medo. Senti apenas uma determinação fria e clara, como a luz do dia sobre nós. Vamos, eu disse, e minha voz não tremia. Temos um longo dia pela frente, e assim, a noite de terror em São Roque chega ao fim. Mas será que o mal foi realmente vencido? A lenda do lobisomem foi encerrada com a morte do último amaldiçoado, ou a terra profanada ainda guarda seus próprios segredos sombrios? Nós, dos Sombras do Terror, acreditamos que toda lenda deixa um eco, uma cicatriz na alma de um lugar. O que você acha que era aquela sombra final? Deixe sua teoria nos comentários. Essa história nos mostrou que o maior monstro, muitas vezes, é a tragédia por trás dele. Se você sobreviveu a esta jornada conosco, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta história para que a memória do que aconteceu em São Roque nunca se apague. Continue explorando as sombras conosco, porque o terror, meus amigos, nunca descansa de verdade. Ele apenas espera pela próxima noite de lua cheia.